Boa noite, meu povo. A graça e a paz de Jesus a todos. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Esterinha. Pode, vai lá. Oi, mãe, tudo bem? Boa noite. Olá, Paulo. Graça e paz. Paz do Senhor, Paulo, tudo bem? Sarinha manda um beijo pro tio Paulo, que ele tá mandando um beijo pra tu. Tá mandando? E agora esse momento que você tem pra estar compartilhando a nossa live, tá bom? Esse tempinho que a gente dá agora no início, até que as pessoas possam ir chegando. Tá bem? O Henrique. Graça e paz, Henrique. Oi, Henrique. Nossa, minha internet não tá legal. Vou mudar. Tá direitinho, tá? Tá. Pode ir lá. Pega seu foguete. Cadê? Vai lá. Peraí que eu já compartilhei. Já vamos começar, já vamos orar para darmos início ao nosso culto. Seja bem-vinda, irmã Jéssica Moraes, irmã Edna Januário, minha cunhada e Renata. Sejam bem-vindas. Manda beijo pra gente. Irmã Girlene também, seja bem-vinda. Graça e paz. Tô quase. Pastor Vanderlei, seja bem-vindo. Graça e paz. Irmã Kátia Evaristo, a paz. Irmã Thalita Santos, seja bem-vinda. Amém? Vamos começar, vamos orar para dar início à nossa live, ao nosso culto nessa noite. Seja bem-vindo aí também, Diácono Arthur. Vamos orar, a nossa irmã Heloísa é a nossa oradora oficial das lives. Vai orar para dar início. Seja bem-vinda, irmã Selma. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, mais uma vez juntos aqui, reunidos, Pai. Queremos Te agradecer por esse momento que estamos tendo com o Senhor. Deus, nós estamos aqui para Te cultuar, Senhor, mas que não seja mais um culto para conta, que seja, Pai, um derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite, sabe, Jesus, que o Senhor possa falar e a gente entender, ó Deus, sabe, Deus, os grandes mistérios que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, seja Amém, conosco, Deus. com o pastor Lélio, Senhor, Amém, na Pai. ministração da Tua palavra, que o Senhor possa usar a vida do Teu servo, sabe, Deus, e que a gente possa receber um pouco mais do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais pra cá. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos declarar que Ele é o Rei dos Reis. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O filho de homem pra que me visite.
sou eu, o filho de homem pra que me visites. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com honra e glória tens me coroado. E hoje dentro em meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor? E toda a glória que tu me deste eu devolvo a ti e me rendo aos teus pés. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho de homem pra que me visites. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com honra e de glória tens me coroado. E hoje dentro em meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor? E toda a glória que tu me deste eu devolvo a ti e me rendo aos teus pés. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem. Aleluia, o Senhor é adorado. O próprio Senhor disse lá em Malaquias, no capítulo 1, que Ele tem gente em toda a terra que presta culto ao seu nome. O nosso Deus é digno de ser adorado. Por isso a Ele rendamos nessa noite todo louvor, toda adoração, toda gratidão, porque Ele é digno. Amém. Nesse momento eu queria abrir um espaço para nós fazermos uma intercessão. A nossa irmã Edilce amanhã vai estar fazendo uma cirurgia. Ela já fez a cirurgia em uma das vistas, já está bem, graças a Deus. E amanhã ela vai fazer a cirurgia na outra vista. E nós queremos orar pela irmã Edilce. Se você também quer oração, coloque o seu pedido de oração aqui, aí nos comentários. Nós vamos orar por vocês. Vamos pedir a Deus que esteja visitando e fazendo aquilo que somente Ele pode fazer. A irmã Heloísa vai orar, como eu disse, né? Nossa oradora oficial vai orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai.
Te bendizemos, Senhor, porque Tu és, Pai, o Deus digno de ser adorado. Nós já te agradecemos aqui em oração, Pai, por uma das vistas da nossa irmã, qual ela fez a cirurgia, e para a glória do Teu nome, sabe? Está perfeita a visão dela, mas agora queremos te pedir, Pai, mais uma vez, Senhor, sabe, Deus, por essa irmã tão querida que estará sendo submetida à cirurgia amanhã novamente. Senhor, nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, ó Deus, e nós queremos entregar a vida da nossa irmã em Tuas mãos, porque sabemos que não há lugar melhor, Senhor, para se estar do que nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja naquela sala de cirurgia com a Tua filha, sabe, Deus, que as Tuas mãos estejam operando a Tua serva e que para a glória do Teu nome ela possa dar mais um testemunho de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós já Te agradecemos, porque temos certeza da fidelidade do Deus a quem nós servimos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. A próxima canção que nós vamos cantar, uma canção bem antiga, mas que toca muito ao meu coração cada vez que eu tenho a oportunidade de cantar ela, seja na live, seja em casa com o violão, adorando a Deus no quarto. É uma canção que fala a realidade do que Jesus fez em nossas vidas.
louvor. Aleluia. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça em nossas vidas. Bendito seja o teu nome. Recebe nossa gratidão pela tua salvação, pela bênção de sermos feitos filhos de Deus quando cremos em teu nome. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. E nós estamos conversando sobre as cartas às igrejas da Ásia. E hoje nós queremos concluir o que começamos na semana passada, que foi a introdução sobre a carta à igreja em Filadélfia. E está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Então, Apocalipse, abra sua Bíblia comigo ou ligue a sua Bíblia. Nós vamos juntos meditar na palavra de Deus nessa noite. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Eis que o farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna ao santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queria te convidar a mais uma vez orar e clamar a Deus para que fale ao nosso coração, para que a palavra dele agora encontre a nossa vida, encontre espaço, dentro de nós, espaço dentro do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a palavra e ouvir a Tua voz. Nossa oração é que o Espírito Santo agora ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos compreender a verdade, a doutrina que está por detrás da Tua palavra, a verdade genuína da palavra do Senhor. Que ela venha para nós sem alteração, sem adulteração, sem mistura, mas que a gente receba nessa noite somente a Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós falamos que essa igreja de Filadélfia era uma igreja que estava plantada ali naquela cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia era uma cidade que foi conhecida como uma cidade que era chamada de Porta do Oriente. Essa cidade também era chamada de Pequena Atenas, porque havia uma
uma quantidade muito grande de templos, né, de culto a vários deuses, inclusive estava presente na cidade o culto ao imperador. Ali havia um templo onde se adorava o imperador de Roma. Então aquela cidade era uma cidade idólatra, era uma cidade que também era uma cidade importante, porque a rota do correio imperial estava ali, passava por aquela cidade. Aquela cidade também tinha uma característica específica, muito significativa daquela cidade, que era uma cidade que sofria com recorrentes terremotos. E por causa desses recorrentes terremotos, muitas pessoas saíram daquela cidade. Houve um êxodo muito grande. Muita gente se mudou da cidade de Filadélfia por conta desses muitos terremotos que aquela cidade enfrentava. Nós vimos também na semana passada a maneira como Jesus se apresentou àquela igreja. Nós estudamos na semana passada os versículos 7 e 8 dessa carta e vimos que Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que é o santo. Então Jesus se apresenta como aquele que é o santo. Depois ele se apresenta como aquele que é o verdadeiro, aquele que é a verdade, né? Diante de uma cidade, de uma sociedade que ele estava, que adorava vários deuses, que estava imersa na idolatria, mas também imersa na cultura grega, imersa na sabedoria da Grécia. Então haviam muitas verdades. Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que é o detentor da verdade. Ele é o verdadeiro, porque ele é a verdade. Depois ele se apresenta a essa igreja também, num terceiro momento, como aquele que tem a chave de Davi, que abre portas e fecha a porta. E que a porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. Jesus se apresenta a essa igreja dessa forma. Bem, nós vimos como Jesus se apresentou, mas na noite de hoje nós queremos falar especificamente sobre a igreja, sobre essa igreja de Filadélfia e sobre as características dessa igreja. E a primeira característica que nos salta aos olhos sobre a igreja de Filadélfia é que ela era uma igreja fiel. O versículo 8, a parte B do versículo 8, diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja que não negou o nome do Senhor Jesus. Uma igreja que permaneceu fiel a Jesus. Era uma igreja que era vista pelos de fora, pelo mundo, como uma igreja fraca, uma igreja pequena talvez, uma igreja de gente pobre, uma igreja de escravos. É possível que os frequentadores, os membros daquela igreja, aquela igreja era uma igreja de gente pobre, era uma igreja de escravos. Os estudiosos, os comentaristas bíblicos, mais especificamente o comentário bíblico africano, ele vai dizer que essa igreja era uma igreja de gente pobre, de escravos, de gente oprimida, né, de gente fraca. Então ela era vista pelos de fora da igreja como uma igreja fraca, como uma igreja pequena, como uma igreja quase que insignificante. Mas essa igreja fraca, essa igreja que tem pouca força, o próprio Senhor fala isso no versículo 8, ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja pequena, uma igreja sem muita expressão, uma igreja que não tinha fama como a igreja de Tiatira, por exemplo. Não era uma igreja assim, né, que tinha a fama da igreja de Tiatira, mas era uma igreja pequena, sem muita expressão. Mas essa igreja pequena foi a igreja que permaneceu fiel ao Senhor. Foi uma igreja
que mesmo que os outros olhassem para ela e não vissem qualidades nela, o Senhor olha para ela e enxerga qualidades nessa igreja. E a qualidade que o Senhor enxerga nessa igreja é que ela era uma igreja que permaneceu fiel, mesmo diante das lutas, diante das perseguições, diante da hostilidade, da perseguição que ela sofria naquela cidade, porque havia perseguição aos cristãos na cidade de Filadélfia. Mesmo diante de todas essas provações, essa igreja permanece fiel ao nome do Senhor. Porque é nessa hora, irmãos, é na hora da provação, é na hora que somos provados, que a nossa fidelidade deve ser demonstrada. É na hora da provação, é na hora da luta, é na hora do sofrimento, é na hora das angústias que passamos, que devemos demonstrar a nossa fé. Quando eu disse que essa igreja, o Senhor olha para essa igreja e vê como uma igreja fiel, fiel significa ter fé. Ser fiel é ter fé. Os autores bíblicos, você percebe isso aqui em Apocalipse, você percebe isso na carta aos Hebreus, principalmente os capítulos 11, o capítulo 11, 12, você percebe quando o Senhor vai falando dos heróis da fé, do povo do Antigo Testamento, e vai falando da própria igreja, né, a igreja hebreia que recebe essa carta, a igreja de judeus que recebe essa carta aos hebreus, o próprio autor da carta aos hebreus vai falando ali de como aqueles homens e mulheres foram fiéis a Deus, de como eles demonstraram a sua fé permanecendo fiel. Você observa isso, né? Porque acho que é o capítulo 10, versículo 31 em diante, vai dizer que eles tiveram a expoliação dos seus bens, que por serem cristãos, o império tomou a casa, os bens, as finanças, a economia daquele povo. Eles perderam tudo por causa do evangelho, mas permaneceram fiéis. Ou seja, ter fé. Fé é permanecer fiel a Deus, mesmo quando não há razão, quando a lógica não nos permite crer em Deus. Ter fé, ser fiel, é no momento em que estamos no escuro, é no momento em que exige de nós a fidelidade a Deus. O momento de fé é o momento da angústia. O momento de manifestar a nossa fé é o momento da dor, do sofrimento. Quando não encontramos respostas para as questões que angustiam o nosso coração. Quando nossas orações parecem ser lançadas ao vento. Quando oramos e Deus não parece ouvir. É ali que precisamos ser fiéis e permanecer em Deus. Quando lemos a palavra, quando atravessamos desertos e vales espirituais, quando não ouvimos, não percebemos, ou como dizem os pentecostais, não sentimos a presença de Deus, quando não há sinais da presença de Deus. São nesses momentos que não há sinais, que não há sinalização, que não há um arrepio, que não temos vontade de cantar louvores, que a angústia sobrevém, que nos vemos perdidos, que nos vemos sem saída. São nesses momentos que a nossa fé precisa permanecer firme em Deus. Essa igreja é uma igreja que permanece firme em Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo aponta, quando a lógica aponta para não permanecer fiel em Deus, eles permanecem fiéis em Deus. Porque, irmãos, a angústia é uma coisa do ser humano. Os filósofos vão dizer que o ser humano é um ser em angústia, é um ser em agonia, é um ser agonizante. Essa é a máxima dos filósofos. Eles chegaram à conclusão de que o ser humano é um ser em agonia. Então, sofrimento, angústia, é coisa de ser humano. E me parece que a Bíblia também concorda com isso, porque Jó, no livro de Jó, o autor do livro vai dizer que o homem nascido de mulher
vive breve tempo e cheio de inquietações. Agora note que ele diz que o homem nascido de mulher vive breve tempo. Ele já começa nos dando o primeiro motivo para nos angustiarmos. O nosso tempo nessa terra é breve. A nossa vida é, como disse aquela poetisa brasileira, né, que vem cantando já há alguns anos aí, é recente, que a vida é trem-bala, parceiro, e nós somos só passageiros. Então, meu irmão, o fato de vivermos um breve tempo já nos torna um ser em agonia, já nos torna um ser angustiado, porque não sabemos quando é esse tempo, e porque não sabemos quando é esse tempo, queremos tantas coisas, fazer tantas coisas na nossa vida, vivemos inquietos, procurando tantas coisas para se fazer. Às vezes nós vivemos no mundo de Marta, preocupado com tantas coisas, as inquietações vêm sobre nós. Nós ficamos ali, né, movidos por ansiedades, movidos pelo futuro, com excesso de futuro. Tem gente que tem excesso de passado. Ela vive no passado, aquilo que fez de errado no passado, mas a maioria das pessoas vive com excesso de futuro. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu pago a conta? Será que eu continuo no emprego até o fim do ano? Será? E vivemos um eterno será. E isso angustia a gente, isso nos torna seres humanos inquietos, angustiados. Mas são nesses momentos que nós precisamos colocar a nossa fé no Deus que conhece o futuro, no Deus que sabe o futuro, porque Ele escreveu a história. Ele é soberano, Ele conhece a história, porque a história foi escrita por Ele. Glória a Deus! Essa igreja permanece fiel em meio às angústias que lhe sobrevêm. As pessoas olham para ela e dizem, é uma igreja fraca, pequena, mas a palavra de Deus diz que o Senhor escolheu as coisas fracas para confundir as sábias. Escolheu as coisas que parecem loucas, né, para confundir as sábias. Os pequenos para confundir os grandes. É por isso que você vê Jesus, o Senhor, Ele escolhendo gente do campo, gente da pesca, gente simples. Ele escolhe pessoas que são improváveis para andar com ele. Gente que fedia a peixe. Jesus chama pescadores para desses pescadores fazer deles 12 homens extraordinários. Homens que andaram com Jesus e que foram extraordinários, porque o extraordinário não é quem somos, mas o extraordinário é quem nos tornamos quando andamos com Jesus. Jesus então escolhe aqueles que parecem improváveis para qualquer líder. Escolher 12 homens como Jesus escolheu é praticamente impossível escolher. Mas Jesus escolhe aqueles 12. Porque se o mundo nos vê pequeno, se o mundo não consegue enxergar nada em nós, Jesus então olha para nós e diz, não tem problema, porque eu aperfeiçoo o meu poder na sua fraqueza. O apóstolo Paulo diz isso em Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Uma igreja fraca, sim. Uma igreja fraca, sim. Pequena, sim. De pobres e de escravos. Mas uma igreja que permaneceu fiel ao Senhor. Uma igreja que andou em fidelidade ao Senhor. Uma igreja que não voltou atrás na sua caminhada. Uma igreja que continuou fiel na sua peregrinação espiritual. Fiel na sua caminhada cristã. Fiel no seu discipulado. Essa é a primeira característica dessa igreja. A segunda característica dessa igreja que nos chama a atenção é que ela é uma igreja perseguida pelo mundo, porém amada por Jesus. Ela é uma igreja perseguida. Nós vemos isso no versículo 9. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo no versículo 9.
Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Versículo 10. Por isso também eu o guardarei da hora da provação. Até aqui, na verdade, o que eu queria comentar agora é o versículo 9. O versículo 9 fala que o Senhor diz que há uma sinagoga ali e que ele vai trazer aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, e eles vão se prostrar aos pés da igreja e vão reconhecer que essa igreja é amada por Jesus. O que Jesus está falando? De que sinagoga de Satanás é essa? Jesus está falando dos judeus que estão ali, do povo que dizia para aquela igreja cristã que eles não eram nada filhos de Deus, que para ser filhos de Deus, para ser o povo de Deus, tinha de ser descendente de Abraão, e que aquela igreja, uma igreja de gentios, uma igreja de não-judeus, eles não eram considerados o povo de Deus, e porque deviam ter a marca, né, sobre o seu corpo, deviam ser circuncidados, deviam ser judaizantes, deviam guardar a lei. Aqueles ali que ensinam a antiga aliança, dizendo que se é salvo pela antiga aliança, dizendo que se é povo de Deus, somente se nasce de Abraão, se tem a descendência, se é descendente de Abraão, a esses judeus que queriam judaizar, né, tornar os cristãos da igreja judaizantes, a esses judeus o Senhor chama de sinagoga de Satanás, porque eles perseguiam a igreja. E Jesus diz, olha, se vocês são perseguidas, se aos olhos do mundo, dessa turma aí, vocês são odiados e são perseguidos, eu vou trazer eles até vocês, para que eles saibam que eu amo vocês. Era uma igreja amada por Jesus. Não há nada como ser a igreja de Jesus. Não há nada como ser o povo de Deus, a raça eleita. Pedro diz que nós somos sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivamente de Deus, porque aqui em Apocalipse, o Senhor Jesus, é dito sobre ele que ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou você, me comprou, nos comprou para o nosso Deus. Nós pertencemos, nós somos amados do Senhor. Ele diz que ama essa igreja. Você é o povo de Deus, você é o povo eleito de Deus, você é o povo amado de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Se tem uma coisa que nós somos amados por Deus. E isso deve emocionar a gente. O amor de Deus deve ser aquilo que nos faz responder ao chamado de Deus. O amor de Deus por nós deve ser aquilo que movimenta a gente, aquilo que move a gente na direção de Deus. O amor de Deus deve ser aquilo que nos move em adoração. O amor de Deus deve ser aquilo que enche nosso coração de gratidão. O amor de Deus deve ser aquilo que enche o coração de adoração e os lábios de riso e louvor. O amor de Deus por nós deve ser aquilo que nos move a amar a Deus, porque João vai dizer na carta de João que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus é a fonte do nosso amor por Ele, por nossos semelhantes, por nossas famílias e por nós mesmos. O amor dele por nós. Nós somos a igreja amada de Deus. Nós somos essa igreja, o povo amado de Deus. Irmãos, isso é fenomenal. Isso é uma experiência profunda, maravilhosa, que precisa quebrantar o coração de todo aquele que se vê diante desse amor,
quando se vê diante da revelação do amor de Deus. Não há nada melhor do que isso. Eu já falei e queria repetir hoje, porque foi o que lembrei enquanto preparava essa mensagem. Eu lembrei de quando eu fiz uma oração de rebelião. Você já fez a oração da rebelião? Vou te falar o que é a oração da rebelião. A oração da rebelião que eu fiz foi o seguinte: uma vez eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais te servir, eu não quero mais ser um cristão, eu não quero mais ser crente. Não dá para mim. Me esquece, me abandona, desgruda de mim, me deixa, me larga, deixa eu sair, deixa eu por baile funk da vida, que eu nunca fui. Deixa eu ir para as boates da vida, que eu nunca fui. Deixa eu ir para os samba da vida, que eu nunca fui. Deixa eu ir. Deixa. Agora você sabe, né? Porque quando o grupo Fé Maior tocava, eu gostava de sambar na igreja, que eu nunca fui para os samba da vida. Então, quando o nosso grupo de pagode Fé Maior tocava, eu gostava de dançar e de me alegrar, de celebrar, de dançar na presença daquele que merece a minha adoração, o meu louvor e a minha alegria, porque ele é a fonte da minha alegria. Mas eu lembro que eu fiz essa oração por conta de um pecado que era recorrente na minha vida. Eu pedia perdão e caía, eu pedia perdão e caía, eu pedia perdão e caía. Eu precisava de santificação ou de libertação, como dizem os pentecostais, eu chamo de santificação. Eu precisava de santificação para me ver livre desse pecado. Mas eu achei que não tinha jeito. Eu achei que para mim não tinha solução, não tinha salvação. E eu disse: Deus, me abandona. Deixa eu sair por aí e viver minha vida. Deixa eu curtir a vida adoidado. E eu lembro que durante todo aquele dia, quando eu terminei a oração, só faltou falar em nome de Jesus, amém, mas eu não falei. E acho que é por isso que Deus não ouviu, né? Porque eu não falei em nome de Jesus, amém. E aí Deus falou comigo: para de besteira. Abre a sua Bíblia em João 3,16. E eu falei: Deus, eu sei o que está lá. Eu sei que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei. E durante todo aquele dia, irmãos, ficava latejando no meu coração: abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. E não há como resistir à graça de Deus. Ela é irresistível. O Senhor é irresistível. E aí eu abri a Bíblia e comecei a ler a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse versículo, ele não está solto, ele não está sozinho. Esse versículo é o versículo que todo crente sabe. Acho que é o primeiro versículo que todo crente aprende, é João 3,16. Mas depois de João 3,16 vem 17, 18, 19, 20. E o 17 diz o seguinte, eu li naquele dia: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma coisa é saber que Deus me ama. Outra coisa é experimentar a grandeza desse amor dentro de mim. Naquele dia, já era na parte da tarde, e eu estava relutando a manhã inteira, a tarde entrou, e então eu abri a Bíblia e li. E naquela tarde, o amor de Deus inundou meu coração. Eu chorava, eu estava no meu trabalho, chorando. Graças a Deus não entrou nenhum cliente no escritório. Eu chorava. Porque naquele dia, mais do que entender que Deus me ama, é mais do que saber, é experimentar, é ter um encontro com esse amor
é ser selado por esse amor. É ter esse amor impresso dentro de mim, dentro de você. Esse amor está estampado em você, está impresso na sua alma, selar você. É isso. Nós somos o povo amado de Deus. Essa igreja fraca, pequena, de gente pobre, frequentada por escravos, frequentada por gentios, ignorado pelos judeus, essa igreja, o Senhor diz, eu vou trazer aqueles que te humilham, eu vou trazer aqueles que te perseguem, eu vou trazer esses que querem fazer de vocês um povo judaizante, quer levar vocês para a antiga aliança, eu vou pegar eles, vou botar eles debaixo dos seus pés, eu vou fazer eles se prostrarem aos seus pés para verem que você é amada por mim, que você é amado por mim. Meus irmãos, às vezes, as angústias que vivemos nos fazem esquecer o quanto somos amados por Deus. Porque parece que o amor de Deus tem que nos proteger de tudo. Parece que, porque Deus nos ama, Ele tem de nos dar conforto. Parece que porque Deus nos ama... Não, irmãos, Deus não mima seus filhos. Ele não poupou o seu próprio filho Jesus. Ele não poupou, Ele entregou o seu filho em sacrifício por nós. Então, não pense que pelo fato de sermos seres em agonia, de vez em quando você se ver em labirintos e não ver saída, de vez em quando você ver sua alma triste, você olhar para você mesmo e conversar com a sua alma, como fez o salmista Davi. Por que te abates, ó minha alma? Não é o fato de sua alma estar abatida que Deus esqueceu você, não. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Aliás, você só existe porque você é fruto do amor de Deus. Só existimos porque Deus nos ama. Se Ele não nos amasse, não existiríamos. Foi por amor que Ele decidiu na eternidade. Porque a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz, e 19, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que é conhecido com efeito antes da criação do mundo. Então, o sangue de Jesus tem efeito, faz o efeito pela nossa salvação, pela nossa criação e pela manutenção da nossa vida e pela salvação em Cristo Jesus e pela manutenção da nossa eternidade. Esse sangue é conhecido antes da fundação do mundo. Um teólogo disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse primeiro haja cruz. Existimos porque Ele nos ama. Ele é amor e ama você e me ama. Somos a igreja eleita de Deus, povo amado, povo de propriedade exclusiva de Deus. A essa igreja Ele diz, eu vou fazê-los verem que você é a igreja amada. Deus ama você. Nunca duvide disso, nunca se esqueça disso. Você é fruto do amor de Deus. A terceira característica dessa igreja, para a gente terminar, a terceira característica dessa igreja é que ela é uma igreja que guardou a palavra. Agora sim, o versículo 10. O versículo 10 diz, você guardou a palavra da minha perseverança. Você guardou a palavra da minha perseverança. Ela era uma igreja que era fraca, mas ao mesmo tempo que ela era fraca, vista como fraca pelo mundo, ela era uma igreja fiel ao Senhor. Era também uma igreja perseguida pelos judeus, odiada por eles, pelos inimigos da igreja, mas amada por Jesus, fruto do amor de Jesus. E ela era também uma igreja que guardou a palavra de Deus em meio à perseguição.
Guardar a palavra significa não se desviar da palavra, não se desviar dos valores que a palavra de Deus nos ensina, não se desviar dos caminhos pelos quais a palavra nos guia. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então a palavra de Deus precisa ser guardada em nossos corações, porque ela é o que ilumina o nosso caminho, ela é o que nos dá força para caminhar, é a palavra que nos faz e que nos mantém de pé, que nos faz estar de pé. Agora, muitas pessoas se desviam da verdade, muitos se perderam da verdade, muitos permitiram com que a palavra fosse corrompida e não guardam mais a verdade, enveredaram por outros caminhos, enveredaram por questões, irmãos, que não parecem evangelho, enveredaram por doutrinas que nada têm a ver com Jesus, são falácias, como o pastor Vanderlei falou no estudo bíblico, acho que da semana passada, né, as falácias de velhas caducas, né, gente que entra por falácias, por vã filosofias de vida, gente que troca a verdade da palavra pelos achismos ou por teorias de alguns filósofos e teólogos que de vez em quando saem da palavra de Deus, fogem da verdade da palavra de Deus. Em muitos lugares a verdade já não é mais pregada. Quando foi que você viu na televisão alguém pregar sobre arrependimento? Quando foi a última vez que você viu na televisão uma pregação sobre a necessidade de nascer de novo? Quando foi que você viu a última vez na televisão uma mensagem sobre a confissão de pecados? Quando foi que você viu na televisão pela última vez uma pregação sobre a cruz de Jesus? A verdade em muitos lugares já não é mais seguida, mas essa igreja guardou a verdade, guardou a palavra, não negociou os valores da palavra de Deus. Eu lembro de uma vez, um professor no seminário, o pastor Antônio Felisberto, ele nos deu aula uma vez de Novo Testamento no nosso seminário. E eu lembro que ele falava sobre a verdade, sobre permanecer firme na palavra, sobre não trocar a palavra por achismo, não trocar a palavra por sal, por arruda, por coisas simbólicas, né? Em muitos lugares se prega sobre símbolos, mas não a palavra. Se colocam escoras para a fé, eles oferecem símbolos dizendo, não, mas isso é para ajudar na sua fé. Se a sua fé não se apoia na palavra, meu irmão, que fé é essa? Porque a verdadeira fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então não há nada, não há símbolos, não há coisas que possam nos dar para ajudar a manter a nossa fé. A única coisa que pode manter a nossa fé é a palavra de Deus. Nada mais pode manter firme a nossa fé. Não é um pedacinho de arruda, não é sal grosso, não é fitinha, não é óleo, não é nada disso. Não são os símbolos que fortalecem a nossa fé, mas o que fortalece a nossa fé é a verdade da palavra de Deus. Essa verdade, essa igreja guardou a palavra. E como consequência de guardar a palavra, o Senhor Jesus diz para ela, versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da aprovação, ou o guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus, então, faz uma promessa a essa igreja, como consequência dela permanecer firme,
como consequência dela guardar a palavra, dela não se desviar da palavra, dela não trocar a palavra por óleo ungido, por não trocar a palavra por sal grosso, por coisas simbólicas, por não trocar a palavra por palavras de homem, por não trocar a palavra por palavra de apóstolos, por não trocar a palavra por falácias. O Senhor promete que daria livramento a essa igreja diante da provação que viria naquele período. E a provação, o livramento, seria para aqueles que guardassem a palavra. Agora, note que é interessante na Bíblia a questão do livramento do Senhor. O próprio Salmo, o salmista vai dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Então Deus é o Deus do livramento. Deus é o Deus do escape, que nos dá escape. Deus é o Deus que nos dá livramento. E é verdade que Deus nos livra de muitas coisas. Por exemplo, você já leu Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, por exemplo, quando os discípulos estão ali no barco, atravessando o lago de Genezaré, ou em Mateus 14, você encontra esse mesmo texto, uma referência a ele em Lucas, você encontra a referência dele em Marcos. Então você vê 3 passagens que vão falar desse mesmo acontecimento, em que Jesus vem andando sobre as águas, porque os discípulos no barco veem uma tempestade se aproximar e chegar até eles, de maneira que eles ficam com medo. E então o mar fica revolto, o barco é lançado de um lado para o outro, e eles amedrontados ali, né? Jesus então vem andando sobre as águas, e o que acontece? Jesus dá livramento para eles. Então Jesus dá o livramento. Como é que Jesus dá o livramento? Jesus vem, entra no barco e manda o vento cessar e o mar se acalmar. Num dos textos, acho que é em Marcos, eles até vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus dá livramento, ele faz cessar a tempestade, ele acalma a tempestade. Mas é interessante nessas histórias de tempestades que João relata uma tempestade de forma diferente. Eu não sei se você já reparou, João capítulo 6, eu queria dar uma lida lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 16 até o versículo 21. João 6, 16 a 21. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Você percebeu na leitura que a tempestade vem, o mar se revolta, o vento sopra, o barco é lançado de um lado para o outro, os discípulos estão com medo. Jesus, da mesma forma que os outros evangelistas registraram, aqui João registra que ele vem andando sobre as águas, eles ficam com medo. Jesus diz: não tenha medo, calma. Jesus entra no barco e aí o que acontece? Nada. O vento não para. O mar não para. O vento continua a soprar. O mar continua revolto. E o João não disse que Jesus falou: vento, parou. Mar, acalma-te. Não, Jesus não falou nada. Jesus não ordenou nada. Jesus simplesmente entrou no barco, ficou com eles. Mas João diz no final, no versículo 21,
Eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. O livramento, de vez em quando, não é o livramento da tempestade, mas é o livramento no meio da tempestade. Jesus não fez o mar parar, Jesus não fez o vento cessar, Jesus entrou no barco e ficou com eles, Jesus estava presente com eles. E o fato de Jesus estar presente com eles garantiu com que eles chegassem ao seu destino. Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes o livramento do Senhor não é o livramento da provação, não é o livramento, às vezes uma enfermidade vem sobre nós e nós falamos, Senhor, me cura disso. Deus não te cura, mas Ele te dá graça, Ele te livra no meio da enfermidade, Ele te livra do desânimo, Ele te livra de sucumbir, Ele te livra de se tornar uma pessoa agoniada, uma pessoa oprimida, deprimida, depressiva por causa da doença. Quantas pessoas que têm enfermidades e continuam vivendo sua vida naturalmente, elas tocam a vida para frente, elas têm alegria, elas são superação. Por que elas são superação? Porque Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, Jesus está na nossa vida. É possível superar as tempestades. Ele nos livra de sucumbir no meio da tempestade. Então, às vezes, Ele nos livra no meio da provação. Algumas vezes Ele nos tira de lá, mas às vezes Ele deixa a gente lá. Mas Ele livra a nossa alma de sucumbir no meio da tempestade. Ele livra a nossa alma de sucumbir no meio do sofrimento. Livra a nossa alma de sucumbir e de agonizar. Ele livra. Quando guardamos a palavra, há livramento para nós. Mas é preciso compreender que às vezes Ele nos livra da tempestade, mas às vezes Ele nos livra na tempestade. Mas deixa eu te dizer outra coisa. O fato da tempestade não cessar, o fato do vento não parar de soprar, o fato de o mar continuar revolto, mesmo com Jesus dentro do barco, não significa que o destino que Ele tem para você não alcançará. O texto diz que eles logo chegaram ao seu destino. Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito para você. E as provações, e as tentações, e os ventos que passamos, os mares revoltos que enfrentamos, não poderá nos impedir de chegar no destino que Deus tem para nós. Ele nos livra. E eu ousaria dizer que, em maioria, os livramentos de Deus são assim. Ele não nos livra da provação. Ele nos mantém ali na provação. Mas Ele livra a nossa alma de sucumbir na provação. Ah, meus irmãos, foi assim na vida de Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, que estavam lá na Babilônia, mas que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, porque decidiram que só se dobrariam diante do Deus vivo. Eles então são trazidos diante do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor dá mais uma oportunidade para eles se dobrarem diante daquela estátua. Mas eles não se dobram. E o rei disse assim, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E mandou que aquela fornalha fosse aquecida muito mais vezes. E aí eles foram lançados na fornalha. O Senhor não livrou eles de cair na fornalha. Mas lá na fornalha, o Senhor estava com eles. Nabucodonosor olhou para dentro daquela fornalha e disse, não foram 3 jovens que jogamos naquela fornalha? Agora eu vejo 4 homens, e o 4º homem que vejo tem a semelhança do Filho de Deus. Aleluia!
O homem da fornalha está em nossa vida, no nosso barco. Jesus está conosco e Ele é a garantia de que chegaremos no nosso destino eterno. Glória a Deus pelo Deus que dá livramento na nossa vida. Essas são as características dessa igreja, a igreja de Filadélfia. Uma igreja fraca, sim, mas que era fiel ao Senhor. Uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, mas amada por Jesus. E uma igreja que guardou a palavra de Deus. E que porque guardou a palavra de Deus, Deus daria livramento a ela em meio às provações, no meio das perseguições. Deus daria àquela igreja o livramento. Amém? É isso que aprendemos com essa história da igreja de Filadélfia. E o versículo 12, para concluir, ainda vai dizer o seguinte: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O Senhor faz a promessa a essa igreja, não apenas a promessa de dar livramento em meio à provação, mas também de que aquela igreja seria uma coluna no santuário de Deus. Uma coluna, porque isso fala de estabilidade. Fala de gente que vivia a instabilidade por causa dos terremotos, as incertezas, né? O terremoto causa destruição. Tanto é que a história vai dizer que muitas pessoas saíram daquela cidade, foram morar em outras localidades, por conta da destruição que os terremotos trazia para aquela cidade. Aí o Senhor vai e diz assim: se vocês viveram aqui diante de terremotos, viveram diante de destruição, viveram diante de incertezas, eu dou para vocês estabilidade. Vocês serão coluna no santuário do meu Deus. Ah, meus irmãos, a certeza, o que Jesus estava dizendo era a certeza de que eles estariam com o Senhor na eternidade. E aí ele diz que daria um novo nome, o nome de Deus, o nome do santuário de Deus, o nome da Nova Jerusalém, o nome de Deus estaria sobre a igreja de Filadélfia. Os imperadores que passaram por aquela cidade, os líderes que passaram por aquela cidade, haviam trocado o nome daquela cidade várias vezes. Aquela cidade mudou de nome várias vezes. Eles estavam sem identidade. E aí Jesus vem e diz assim: mas eu vou dar uma identidade a vocês. Eu vou colocar o meu nome sobre vocês. O nome de Deus sobre vocês. O nome da nova cidade. Se vocês se sentem nessa cidade sem identidade, sem cidadania, eu quero dizer para vocês que vocês são cidadãos dos céus. Ao vencedor, aquele que permanecer fiel, aquele que guardar a palavra, será livrado ou terá livramento em meio às suas provações. Será uma coluna no santuário de Deus. Terá estabilidade, a certeza, né? Certeza de que estará com Deus, convicção, e também terá a identidade, a cidadania do céu. É isso que aguarda você, é isso que me aguarda. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem. São coisas que ele tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que você permaneça fiel. Em meio a tantos falsos evangelhos, a tantas ofertas, a tantos símbolos que querem ser amuletos da sorte, símbolos que são ditos para nós,
que são para fortalecer nossa fé. Joga tudo isso fora. Fica longe disso. Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra, porque é a palavra que fortalece a nossa fé. Que Deus te abençoe. Que sua fé nesse tempo de angústia, de incertezas. Lembra, você é uma coluna. Deus vai te colocar como coluna. Né, mas pastor, como é que vai ser? Será que até o fim do ano eu continuo no trabalho? Será que, como é que vai ser? Como é que é o futuro? Deus vai fazer você chegar no destino. João 6, 21. Jesus entrou no barco, eles o receberam com alegria e logo chegaram ao seu destino. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu futuro, porque o Senhor está no barco com você. E se ele não está no seu barco, nada te impede de convidá-lo. Convide ele essa noite. Diga, Senhor, entra no barco, entra na minha vida, entra no meu coração, faça morada em mim. Entra aqui, Senhor. Eu quero ser teu. Essa noite eu decido andar com o Senhor. Eu ouvi tua voz, eu ouvi teu chamado. Não dá para resistir tua voz. Eis-me aqui. Recebe-me como teu filho. Eu estou aqui. Eu recebo o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Eu estou aqui. Deus te abençoe. Eu queria orar com você nessa noite. Queria orar, me foi feito também alguns pedidos de oração. Deixa eu só ver aqui quais são os pedidos de oração. É para a gente orar pela Lúcia, que está com câncer, é amiga da nossa irmã Kátia Evaristo. Lúcia. Orar também pela Nelma, pelo Legildo. Nelma é minha prima, Legildo é meu tio. Estarei orando por eles. Vamos orar nesse momento para que Deus também abençoe essas pessoas, que elas sejam alvo da graça de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por quem tu és. Obrigado pelo teu amor. O teu amor nos faz estar de pé. Obrigado por tua graça, que quando se manifesta não há como resistir. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem dado. Ó Senhor, quantos de nós têm saído para trabalhar, a gente sai e volta, sem saber se volta para casa. Mas a gente chegou em casa todas essas vezes que a gente voltou para casa do trabalho. É tua mão, é o teu livramento, é a tua graça. Senhor, que isso seja o suficiente para a gente te amar. Que a gente não te ame por bênçãos materiais. Que a gente não te ame, Senhor, por causa de riquezas. Que a gente não te ame, que a gente não use o Senhor como um meio para alcançar algo de ti. Não, que a gente ame o Senhor. Não nos deixe ser idólatras, Senhor. Os idólatras é que se aproximam do ídolo por causa de um favor e de uma bênção. Nós queremos nos aproximar do Senhor por causa do teu amor, Senhor. Senhor, é o teu amor que nos conquistou. Foi o teu amor, Senhor, que encheu o nosso coração, que nos livrou do inferno em que vivíamos. A verdade é que a nossa vida sem ti era um inferno, mas o Senhor nos livrou dos nossos infernos. Nos transportou das trevas para a tua maravilhosa luz. Senhor, a gente nem merece esse amor, Pai. Mas como é bom se sentir amado pelo Senhor. Como é bom, Senhor, saber que tua mão, tua graça, o teu cuidado nos permite sair e voltar para casa em segurança. Que o teu cuidado, que o teu amor, a tua palavra nos dá força para caminhar.
E eu queria orar agora, Senhor, por aqueles que estão enlutados. Eu queria orar agora por aqueles que vivem a agonia, a angústia do luto. Senhor, eu queria orar pelo irmão Wilson, pela Aline, pelo Daniel, pelo Rafael, pela Priscila, pelo Vitor, pela Jennifer, pela Luísa. Eu queria orar por aqueles que sofrem a dor do luto, pela avó Rosa, por essa família. Eu queria orar, Senhor, que a tua força, a força que nos faz superar a nossa fraqueza, caia sobre eles agora e dê força para continuar a caminhada, Senhor. Amém, Deus. Senhor, nós oramos. Senhor, eu quero orar por aquela criança de 10 anos que foi vítima da violência de um tio, que foi estuprada. Eu quero orar, Senhor, para que a maldade não destrua a vida dela. Senhor, o mal atingiu, mas é possível o livramento em meio à maldade. Que o livramento do Senhor venha sobre ela, Senhor, e sobre tantas outras crianças que são vítimas de violência, do mal, do malvado, do maligno. Senhor, eu oro por eles, Senhor, eu oro, Senhor, te peço em nome de Jesus. Te peço agora, Senhor, pela Lúcia, amiga da Kátia, que está sofrendo com câncer, Senhor. Eu não sei se o Senhor vai curar. O Senhor tem poder para curar, mas alguns livramentos são em meio aos enfrentamentos. Eu creio que o Senhor pode curar ela, Senhor. Você pode curar através da mão dos médicos, através de uma quimioterapia, de uma radioterapia. O Senhor pode curar também através das orações, mas o Senhor também pode deixá-la conviver com isso. E seja lá qual for o destino que o Senhor vai dar para ela, que ela experimente a tua graça. Que ela experimente a tua presença dando força, que ela não venha sucumbir no meio dessa luta que ela está enfrentando. Que a graça do Senhor a dê força para sair dessa luta vitoriosa. Amém. Também oro pela Nelma, minha prima. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é enfermidade, minha mãe não colocou aqui, mas eu oro que a tua graça possa alcançar ela, Senhor, no nome de Jesus. Também da mesma forma oro pelo meu tio, Senhor. Visita ele, liberta ele de todo vício, Senhor. Pai, liberta ele, Senhor. Cura ele de toda enfermidade, mas cura principalmente da enfermidade, Pai, chamada pecado, rebelião. Que ele saia da rebelião, que ele seja salvo, que ele ouça a tua voz, sopra sobre ele, Senhor, o teu Espírito. E onde há morte espiritual, que a morte espiritual dê lugar à ressurreição e à vida, porque onde a tua voz chega, a morte tem que devolver a vida. Senhor, eu oro pela nossa igreja em Campo Grande, pela nossa igreja em Vila Norma, eu oro pela igreja daqueles irmãos que estão assistindo conosco, aqueles que não são membros da nossa igreja em Vila Norma, nem aqui em Campo Grande, também oro pela igreja deles. Nós enfrentamos tempos difíceis, mas Senhor, a igreja é tua amada. A igreja é a menina dos olhos de Deus e nada pode mudar isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Socorre as tuas igrejas nesse momento. Também oro, Senhor, pelos pais de famílias desempregados, pelas mães de famílias desempregadas, pelos jovens desempregados, pelos jovens que estavam em seu primeiro emprego e foram demitidos. Eu oro pelo Brasil, eu oro, Senhor, que Tu venhas nos socorrer. Não nos deixe sucumbir em meio às incertezas. Não nos deixe sucumbir em meio às agonias que enfrentamos por causa dessa pandemia. Há um destino para nós. Nós cremos nisso. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso te oramos e agradecemos. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.
Obrigado por estar conosco até agora e que esse amor de Deus possa inundar a sua vida, que você seja inundado por esse amor, por essa graça, que essa graça de Deus possa superabundar sobre a sua vida. Um beijo no coração. Amanhã às 20 horas, nosso irmão Gleidson estará ministrando o estudo bíblico. Hoje nós trocamos. Eu pedi um help a ele, ele me ajudou. Então amanhã às 20 horas, na fanpage IEC de Vila Norma e também no canal do YouTube IEC de Vila Norma, você pode acompanhar o nosso estudo bíblico ministrado pelo nosso irmão Gleidson. Deus abençoe sua vida, fique na paz, uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijo a todos que estiveram conosco, tá bom? O pessoal da nossa igreja e aqueles que não são da nossa igreja, que são nossos amigos e estiveram conosco aí. Um beijo no coração, fica na paz. Dá tchau, Sarinha. Tchau, gente. Não? Tchau, gente. Boa noite, a paz. Paz, gente.